Cenário da semana e novidades na prateleira de fundos quantitativos. Dessa vez tem a ver com previdência. Bateu curiosidade por aí? Então fica com a gente que esse episódio do Investidor em Foco, para lá de especial e tecnológico, está começando agora. Bem-vindas e bem-vindos a esta terça 18 de outubro, que a gente vai falar de novidade na nossa prateleira de previdência, cheia de tecnologia, porque o Zaratustra, um fundo que vocês já conhecem na versão multimercado, tem também fresquinho saindo do forno na versão previdência. E por isso, a gente chamou o pessoal da Giant Steps para contar um pouco mais para a gente sobre esse produto. E está aqui conosco o Rodrigo Terni, que é sócio fundador, e o Pedro Simonetti, que é sócio da Giant Steps, que são duas pessoas super animadas e cheias de informação para trazer para quem está nos ouvindo. Meninos, bem-vindos vocês também. Tudo bem? Tudo ótimo. Já começo agradecendo porque você acertou em cheio o nome do fundo, que é praticamente impossível. Então, meu parabéns. E acha que eu não treinei antes? Para quem está em casa, para quem está em casa, fica o desafio de tentar falar o nome do fundo 3 vezes rápido. Então, vamos já lançar esse desafio para o Ítalo Martinelli, que é nosso especialista em recomendação e portfólio. Ítalo, as tuas boas-vindas são aí trazendo o nome do produto. Bom dia, pessoal. Pô, acabei de chegar, já estão me botando na roda aqui, nossa, é justa, pessoal? Bem-vindo, Ítalo, tudo bem? Obrigado. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí na Giant? Tranquilo? Tudo certo. Tudo tranquilo. Bom, gente, a gente tem bastante coisa para conversar hoje sobre essa novidade. Queria começar trazendo um pouquinho de contexto para quem está nos ouvindo. Faz tempo que a gente não fala aqui de fundos quantitativos e pedir para vocês trazerem um pouquinho do contexto desse tipo de produto para a gente poder falar um pouquinho desse lançamento aqui na prateleira. Bacana, vamos lá. Então, deixa eu tentar. Acho que o mais importante, talvez, seja a intuição por trás do que é que a gente faz, né? Eu acho que tem muita mística, talvez informação errada ao redor desse conceito de quantitativo, né? A sensação que a gente tem quando a gente fala com as pessoas é que são palavras complexas, mas que não querem dizer muita coisa. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que é intuição, né? Eu acho que a gente vive hoje numa era onde praticamente tudo que a gente faz está passando por um processo de digitalização, de mudanças tecnológicas e que, de fato, mudam como a gente vive a nossa vida, né? E o mundo dos investimentos não é diferente. Ele também está passando por essa transformação, isso já acontece faz mais de 20 anos. Quando a gente abriu a empresa, né, mais de 10 anos atrás, a gente tinha muito essa visão de que o mercado financeiro e o mundo dos investimentos ia passar por essa transformação tecnológica e a gente queria criar uma empresa aqui no Brasil, que não tinha nenhuma, que realmente fosse navegar essa onda tecnológica, digamos assim, e tentar transformar o processo de investimento tradicional dos gestores em algo mais científico, né, mais pautado em tecnologia e unindo essa parte tecnológica, essa parte científica com a experiência dos seres humanos, dos gestores, né? Então, esse é bastante o propósito da Giant, é unir esses dois mundos, né? Unir o mundo das tecnologias e unir o mundo de experiência com investimentos para, de fato, criar fundos de investimentos, né, que consigam navegar esse mercado de hoje em dia, que é muito mais complexo do que era 20 anos atrás. A gente teve uma explosão de informação, a gente teve uma explosão de novas possibilidades, digamos assim, de coisas que você poderia fazer na gestão de fundos de investimentos, e a gente achava que as gestoras também deveriam se atualizar e de fato, desenvolver algo que fosse capaz de navegar isso. E foi o que a gente fez, né? A Giant, digamos assim, ela conseguiu navegar super bem esse mercado. O fundo Zaratustra, né, é um dos melhores fundos da indústria aqui local. A gente está, inclusive, mais recentemente saiu uma matéria no Valor, onde colocava o Zaratustra como o terceiro melhor fundo dos últimos 10 anos aqui no Brasil. Ficou super orgulhoso com isso, porque mostra que, de fato, esse approach, né, esse viés que a gente tem de implementar tecnologia, de implementar ciência no processo, de fato dá certo, né? Entrega bastante resultado para os cotistas e entrega o mais importante de tudo, talvez, consistência. Acho que faz 10 anos a gente nunca teve um ano que a gente ficou abaixo do CDI, inclusive o pior ano que a gente teve foi CDI mais 3, e vamos lembrar, né, o CDI
ele estava nesse patamar de 14%, não é que esse patamar é novo, né? A gente viveu isso nos últimos 10 anos, inclusive muita gente pergunta, né? Pô, mas CDI agora está alto, né? Fala, sempre foi, ele passou por períodos breves onde ele estava mais baixo. Foi um lapso. Foi um lapso no Brasil. Então, esse é bastante o nosso intuito, né? De entregar isso, entregar essa consistência, entregar esse retorno. E agora, né, como você bem falou, o Fundo Zaratustra agora passa para a versão Previdência, que é uma vitória muito grande nossa. A gente estava há bastante tempo tentando fazer isso. Legal. Eu tenho duas curiosidades aqui, mas primeiro, eu queria entender um pouquinho com vocês que aprendizados importantes do Zaratustra vocês estão levando para a versão Previdência. O que dá para... Claro que a gente está falando de fundos diferentes, de estratégias diferentes, mas tem aprendizados que vocês já conseguem, da questão de gestão mesmo, levar para essa versão Previdência? Boa. Na verdade, eu não colocaria nem como aprendizados, né? O que a gente está fazendo nesse fundo de previdência é, de fato, replicando a estratégia, replicando as estratégias que rodam dentro do fundo Zaratustra 555, né? O fundo que não é previdência. Sim. A ideia é tentar oferecer um produto que seja o mais similar possível, de preferência idêntico, se depender do nosso esforço unicamente, é entregar um produto idêntico ao produto 555, mas agora com as vantagens da casca de previdência, né? Então, todos os benefícios tributários, a tabela regressiva que vai até 10% e por aí vai, né? Então, a gente vai oferecer um produto que seja o mais eficiente possível, usando, que tem exatamente as mesmas características do Zaratustra original, que já tem mais de 10 anos de história. E aproveitando aqui para fazer um adendo, né? Acho que esse ponto que você falou de aprendizado é muito legal, porque, digamos, faz 10 anos que a gente está aprendendo, né? O fundo Zaratustra, quando ele abriu em 2012, ele tinha 4 estratégias rodando, ele operava só no Brasil, né? Então ele era bem mais concentrado, e hoje ele tem mais de 50 estratégias rodando, ele opera em 40 países diferentes, e praticamente todas as classes de ativos do mundo. Então, ele opera câmbio, ele opera ações, ele opera juros, ele opera commodities, ele opera crédito, inclusive criptomoedas. Ele opera um pouco de tudo, né? Ele é bem, bem diversificado. Então, isso foram anos e anos de aprendizado. E uma coisa muito legal, né, do jeito como a gente faz o processo, como ele é um processo científico, né, como ele de fato tem essa tecnologia implementada, a gente consegue medir a melhora que ele tem. Então, é quase como se você fosse voltar 10 anos atrás, né? O Zara é quase como se fosse o primeiro iPhone e o Zara de hoje é quase como se fosse o iPhone 14, né? Gostei da analogia. E é muito, muito perfeita, tá? Porque assim, realmente, quando você tem esse processo implementado, é uma melhoria, quase como uma melhoria de software, né? Você vai tendo versões e versões melhores e o fundo sempre melhora, né? Ele tem mais qualidade, ele tem mais proteção, tem mais diversificação e a gente espera que nos próximos 10 anos a gente possa falar que ele está no iPhone 30, né? Que de fato a gente conseguiu manter essa melhora consistentemente. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, quando vocês falam em trazer um pouco de aspectos científicos e tecnológicos para essa gestão, deem alguns exemplos para a gente do que vocês estão falando especificamente. Lógico. Acho que isso é uma coisa muito bacana do que a gente pode fazer com tecnologia, né? Acho que talvez dos exemplos mais legais é a nossa capacidade de processar informação. Então, vamos voltar um tempo atrás. Se a gente fosse pegar 40, 50 anos atrás, os gestores, essencialmente, o que eles tinham de informação para tomar boas decisões, né? Vamos combinar, o que um gestor faz é tomar boas decisões. A hora de comprar, a hora de vender, a hora de entrar, a hora de sair, isso é o que o gestor tem que fazer. E 50 anos atrás, a informação que ele tinha era jornal, né? Poucos jornais, poucas informações chegando para ele tomar uma boa decisão. Hoje em dia, como você vai combinar comigo, isso está radicalmente diferente. A gente é bombardeado por informação o tempo inteiro, por mídias sociais, por diversos veículos de notícias, pelo nosso próprio iPhone ou pelo relógio que a gente usa, né? Então, a gente tem, inclusive, tecnologia que está no nosso punho. E o que a gente faz com tecnologia, a gente consegue processar essas informações e tomar decisões muito melhores, né? Então, imagina que, por exemplo, eu vou comprar ações da indústria de saúde e eu consigo medir como que está o batimento cardíaco da população como um todo, né? Ou medir qual é o tipo de problema de saúde que está tendo em uma determinada faixa etária e o tipo de farmacêutica está desenvolvendo um remédio que pode ser benéfico para esse tipo de faixa etária, né? Então, se você tiver tecnologia, você consegue processar essas informações e tomar decisões muito melhores. Isso é um grande aspecto do que a gente faz.
aqui dentro, né? A gente conseguia ampliar o escopo do que a gente analisa e aí sim tomar decisões melhores. Um outro exemplo legal é velocidade, né? As coisas hoje em dia acontecem com muita rapidez, né? Agora as crises, por exemplo, um exemplo super fácil de cabeça aqui, né? Quando a gente volta para a crise de 2008, a gente teve uma queda ali de mais ou menos 50% da Bolsa de Valores que aconteceu em coisa de 2, 3 meses. A gente teve uma queda muito similar no Corona, que caiu mais ou menos 40% aqui no Brasil. Só que isso aconteceu ao longo de 6 dias. Então, a gente saiu de meses para dias. E caso você ainda está com a mesma tecnologia para fazer, digamos, para executar as estratégias que você tem de 10 anos atrás, 15 anos atrás, você vai estar muito devagar, né? O mercado vai andar muito mais rápido que você. Então, a tecnologia te ajuda a executar o que você tem, né, os seus planos, com muito mais velocidade, e, claro, isso te deixa lá na frente. E tem uma analogia que a gente gosta muito, que ela mostra exatamente como a gente enxerga o mercado, e tudo que a gente faz aqui é só um reflexo de como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga o mercado financeiro é uma grande competição. Você tem um monte de competidor ali se degladiando para tentar ganhar dinheiro. É quase como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Cada um dos carros que está na pista é um player diferente. Então, você tem os fundos de pensão, você tem o investidor pessoa física, você tem os day traders, você tem os gringos, está todo mundo nessa mesma corrida competindo para ganhar dinheiro. O trabalho de uma asset, uma gestora profissional, é entregar alfa para os investidores. Então, no português, claro, o que significa isso? É entregar um retorno acima da média do mercado. Se a gente conseguir fazer isso ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos, a gente consegue garantir a perpetuidade da gestora. Então, na nossa corrida de Fórmula 1, é quase como eu tivesse que terminar a corrida no pelotão da frente. Todo mundo, quando pensa em corrida de Fórmula 1, pensa na figura do piloto. O piloto, óbvio, ele vai fazer a diferença se você vai ganhar uma corrida ou não, com certeza. Agora, se você pegar o melhor piloto da história, né? Pega o Ayrton Senna e coloca ele para competir com o último piloto da Fórmula 1 de hoje, só que o Ayrton Senna está usando um carro que ele usava na época e o piloto usando um carro atual, o Ayrton Senna não tem a menor chance. Porque o piloto, ele é muito importante. Agora, a tecnologia que ele usa para competir, a ferramenta que ele usa para competir é igualmente importante. Então, o que é uma gestora quantitativa? É uma gestora que enxerga dessa forma. É uma gestora que, tá bom, eu vou investir muito pesado nos meus pilotos, são os nossos gestores, a gente tem caras brilhantes aqui dentro, mas, ao mesmo tempo, eu vou investir pesado na tecnologia que ele vai usar. Então, eu vou usar poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa não consegue fazer de cabeça. Ou eu vou usar a automatização das minhas ordens para reagir muito mais rápido às coisas que acontecem no mercado. Isso tudo no português, claro que eu estou fazendo, eu estou melhorando o meu carro, para que isso, esperando que isso me dê uma vantagem competitiva e me ajude a me manter na frente dessa corrida ano após ano. Faz sentido? Total sentido. Até porque o mercado tem vivenciado essa evolução tecnológica sob vários aspectos, né? Faz todo sentido que a gestão profissional de produtos siga esse caminho também, e é um caminho sem volta, né, meninos? Acredito que para qualquer mercado hoje em dia. Com certeza. É como eu falei no começo, se você for parar para pensar, a vida inteira agora está sendo auxiliada ou melhorada por sistemas computacionais, por, de fato, esse processo de sistematização que eu chamo. Então, imagina, eu vou para casa, eu uso o Waze, né, que vai achar a melhor rota. Ainda que eu ache, essa rota que ele achou não está tão legal, eu vou seguir ele, porque eu não vou me arriscar a seguir uma rota que eu acho e, de repente, ter um acidente no meio que eu não sabia. Sim. A mesma coisa, você vai pilotar um avião, a grande parte do trabalho do avião, digamos assim, já é Nossa, me fugiu a palavra. Mas vocês entenderam. Computacionalizado, é isso. Eu acertei, certinho. Mas assim, ele já é totalmente automatizado. Imagina que tem muita gente que fala, mas tem algumas coisas que eu não confio uma máquina para fazer. E aí, imagina que você entra no avião e o piloto vira para você e fala, olha, todos os sistemas de monitoramento que eu tenho aqui quebraram, mas pode confiar que eu tenho 30 anos de experiência. Eu não piso nesse avião de jeito nenhum. Exatamente. Então, agora, trazendo aqui para dentro também, né, Ítalo? Aqui a gente também vivencia bastante dessa coisa do uso tecnológico, até na própria seleção de produtos que vão para recomendação, né? As 12 bilhões de combinações que são feitas em um sistema para entender qual é a melhor relação risco-retorno de um produto, é algo que acompanha muito essa evolução, né?
Com certeza, Renato. Eu já estava curioso se você perguntasse para mim, que eu já estava até abrindo áudio para falar exatamente sobre isso, né? E eu achei super legal vocês meninos falando sobre exatamente como é que a gente está. Vocês falam da evolução, né? Trouxeram o caso do Ayrton Senna. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala aqui da nossa recomendação, Renato. Hoje a gente tem uma capacidade de processamento de histórico de ativos, de dados, para fazer essas correlações, que há 10 anos atrás a gente simplesmente não tinha. Não tinha como organizar de uma forma bem estruturada e consumir todos esses dados, e isso se reflete exatamente numa recomendação mais sólida, uma recomendação mais estruturada em dados, olhando para o longo prazo para o cliente, né? Então é um benefício direto que a tecnologia traz para a gente aqui no dia a dia, né? O próprio a recomendação que a gente traz nos nossos aplicativos, canais digitais para você, espectador que está nos escutando, quando você pede uma recomendação ali do Itaú, que dali é um processo que está passando por um algoritmo por trás daquilo dali, que está consumindo dezenas de milhares de dados e muitas outras coisas para exatamente trazer a melhor informação para você, a melhor recomendação no caso, né? Então, eu acho que é super legal porque, de fato, a gente traz novas tendências de tecnologia, outras coisas que vão melhorar a vida do nosso cliente aqui, do investidor de forma geral. Claro. Gente, posso dar uma curiosidade aqui? Por favor. Quando a gente começou a gestora, 10 anos atrás, o nosso banco de dados inteiro tinha mais ou menos 2 terabytes. Hoje, a gente gera de dados novos por dia 1 terabyte, todo dia. Nossa. E isso inclui sábado e domingo, que a gente também gera dados, ainda que não sejam dados de mercado financeiro porque eles estão fechados, alguns, né? Tem alguns que estão abertos, ainda tem dados diferentes que a gente gera. Então, assim, a evolução é absurda, né? Em termos de velocidade, uma ordem nossa, quando a gente emite a ordem, né? A gente manda a nossa ordem de, digamos, eu quero comprar ações da Petrobras. A gente manda essa ordem para a bolsa recebe a ordem, põe no book de ofertas, executa ordens, devolve para a gente uma confirmação. Isso a gente consegue fazer em 2 milissegundos. Pra vocês terem uma ideia, leva 50 milissegundos ou meio segundo para você instalar os dedos. Então, a gente faz 20 vezes, 25 vezes mais rápido a execução de uma ordem do que o instalar de dedos. Nossa. Esse foi um dado interessante que eu vou até repassar numa conversa de bar aí com alguém. E você sabe, isso é interessante porque o trabalho do gestor, eu vou abusar das analogias aqui, mas o trabalho vai lá que a gente gosta. Áudio precisa, viu, gente? Senão a pessoa não cria o cenário que a gente está querendo falar, não. Não, assim, o trabalho do gestor é o que o Rodrigo falou, ele precisa tomar decisões de investimento, e quanto mais bem informado ele está, em tese, melhor a decisão ele vai conseguir tomar. Então, é quase como se ele estivesse tentando montar um quebra-cabeça. Cada pedacinho, cada dado que você analisa é uma pecinha desse quebra-cabeça. E o trabalho do gestor é juntar o máximo de peças possíveis, né? Hoje a gente vive num mundo que o quebra-cabeça ele é, para fins práticos, infinito. Você tem infinitas fontes de dados de onde você pode tirar, mas a verdade é que o trabalho ainda é juntar os dados, é juntar essas pecinhas de quebra-cabeça. Quanto mais peças o gestor consegue juntar, melhor a visão do que está acontecendo ele tem, e, em tese, maior a capacidade de ganhar dinheiro no mercado. Então, daí vem muito essa nossa ideia de, eu vou usar o poder computacional para processar mais informação. Por que isso? Porque mais informação, em tese, melhora muito a minha chance de ganhar dinheiro no mercado para os cotistas. Quanto mais informação eu tenho, dado que é uma boa informação, eu tenho uma vantagem competitiva. Eu vou ganhando vantagem naquela nossa corrida do Fórmula 1, agora para misturar as duas analogias. Muito bom. Muito bom. E queria também trazer um ponto que a gente falou um pouco aqui, que vocês têm a ideia de replicar o Zara Multimercado para o Zara Previdência. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Ítalo. Beleza, são produtos diferentes que vão ter uma mesma lógica, que vão ter uma mesma não, mas estratégia próxima, mas que eles desempenham papéis muito diferentes na carteira do investidor, né, Ítalo? Tanto em relação ao horizonte de tempo, tem todo o benefício tributário que os meninos falaram ali no começo, mas é importante que a pessoa olhe para os dois produtos com objetivos diferentes, né? Com certeza, Renato. Acho que aqui super importante, primeiro separar, a primeira parte da discussão, separar a finalidade. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui que a gente está falando da Giant, a gente tem um fundo, né, no veículo que a gente chama 555, que é o veículo clássico, né, de fundo de investimento, e a gente tem agora o veículo da Previdência. Importante primeiro, pessoal, entender que
o porquê de investir em cada um deles do ponto de vista de utilização desse recurso, ele é distinto. Em geral, a utilização maior da Previdência, olhando mais a longo prazo até, focada na nossa aposentadoria, focada no benefício fiscal e todos os outros benefícios que a gente tem para a Previdência, quando o Fundo 555 ele vai ter um outro intuito exatamente para a sua reserva ali de acúmulo, toda a construção do seu patrimônio, mas é importante entender os benefícios que cada tipo de veículo desse traz e como utilizar isso exatamente para a gente fazer o que a gente faz quando a gente investe, que é atingir os nossos objetivos, pessoal. Falando especificamente sobre a Previdência, Renato, também acho que é super importante aqui lembrar, pessoal, que a gente está falando aqui de um fundo multimercado. Quando a gente vai investir na Previdência, pessoal, assim como a gente investe nos outros ativos, é importante a gente pensar na diversificação da nossa alocação de Previdência e considerar esses ativos dentro de um contexto global, né, do nosso portfólio. Então, para o cliente que quer uma recomendação específica para a Previdência, importante, pessoal, aqui no Itaú a gente possui uma pizza de alocação específica para esse tipo de ativo, tá? Onde a gente distribui os investimentos entre as classes de inflação, juros pós-fixados, pré-fixado, ação, multimercado, variando o percentual de alocação conforme o perfil do investidor que cada cliente tem. Então, para você que está nos ouvindo, você não sabe o seu perfil de investidor, você quer uma recomendação específica para a Previdência, pessoal, o primeiro passo, responder o seu suitability, saber qual o seu perfil de investidor, porque cada perfil tem uma alocação diferente de risco e com isso vai variar a sua alocação em cada uma dessas classes que eu mencionei. Então, primeiro responde o seu perfil suitability, depois vai na nossa recomendação e vê o que a gente está recomendando para o seu perfil dentro da Previdência, tá, pessoal? Mais importante é ter essa consciência sobre a diversificação dentro da Previdência em cada uma das classes. Ótimo. O Zara é risco médio, gente? O Zara é um fundo com target de volatilidade. Esse fundo de previdência ele vai ter um target de volatilidade próximo dos entre 7% e 8% ao ano. Então, é assim, ele tá, eu diria, talvez médio para agressivo. Ele não é bem... Boa. Tem fundos mais agressivos, mas ele também ele não é conservador. Eu diria que ele tá médio para agressivo. Boa. Vocês comentaram sobre os 10 anos, né, do produto. É do Zara ou é da Giant que comemora 10 anos agora, ou são os dois? São os dois, né? A Giant boa. Um pouquinho Vocês antes. começaram com o Zara, então? Isso, a gente Legal. abriu a empresa, digamos, acho que uns 6 meses antes da gente abrir o fundo, mas obviamente acho que para nós o marco mesmo foi a abertura do fundo, que no final das contas é para isso que a gente abre a gestora, né? Para ter um produto que seja referência. Sim. E já que a gente trouxe essa visão de horizonte de investimento, que vocês planejam? Como é que vocês veem aí a Giant nos próximos 10 anos? Muito bom. Acho que o principal trabalho nosso, assim, digamos, se a gente fosse listar os nossos objetivos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, é entregar mais retorno correndo menos risco, né? Acho que, ou seja, melhorar cada vez mais a eficiência das nossas estratégias de investimento. E aí, acho que em seguida isso, né, é quanto a gente consegue crescer, dado que a gente entrega cada vez retornos melhores. Então, a gente não tem muito um objetivo de tamanho, né? Queremos ser 10, 20, 30, 40 bi, a gente quer ser uma gestora muito relevante, a gente já acho que talvez entre as 10, 15 maiores gestoras independentes do Brasil, mas o nosso principal objetivo é entregar retornos melhores. Então, é para isso que a gente trabalha todo dia, a gente tem um time de 70 pessoas aqui dentro, é um time muito grande, né? São mais de 25 pessoas em tecnologia, mais de 25 pessoas em pesquisa. Como o Pedro falou, né? A gente investe muito na matemática do Brasil, que a gente acha que é um desperdício, às vezes, muitos brasileiros que teriam acesso a Olimpíadas e outras coisas não conseguem chegar porque não tem investimento, então a gente faz bastante disso, tentando ajudar. E com isso a gente já tem aqui dentro da nossa equipe mais de 70 medalhas de Olimpíada, então assim, é um Olimpíada de Matemática. De matemática. Que legal! Pô, que bacana! Não temos ninguém aqui que faz ginástica olímpica nem nada, realmente é realmente matemática mesmo o negócio. Mas tudo com esse intuito, né? A gente tem o intuito de ser a melhor, digamos assim, né? De entregar o melhor resultado possível. Eu acho que esse é o grande objetivo. Agora, já que vocês falaram disso, pergunta bem nerd. Qual é a parte mais legal de trabalhar numa gestora tão tecnológica?
Olha, Renata, acho que você tem que vir aqui para você ver o que é uma pergunta nerd de verdade. Eu tô achando que você não tem a referência do que é uma pergunta nerd. Não, por isso que eu perguntei, porque eu quero ver o que vocês vão responder, porque eu estou pensando aqui que eu não tenho a menor ideia do que pode vir dessa pergunta. Não, acho que assim, duas vantagens que me vêm à cabeça. Primeiro, você fica muito bom no xadrez. Porque xadrez é uma paixão intensa aqui dentro, e não tem como você não entrar nessa paixão, porque é uma competição gigantesca, né? Aqui as pessoas são nerds, mas são competitivas. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o segundo ponto é realmente assim, é um desafio diário intelectual você trabalhar aqui, porque realmente o nível técnico e o nível, a capacidade das pessoas aqui dentro é algo que eu nunca imaginei ser possível de presenciar mesmo. Assim. Às vezes eu participo de uma reunião de gestão e eu saio me sentindo imbecil e falo, nossa, eu preciso estudar mais, porque realmente o negócio está intenso aqui. A gente sempre brinca, né? Que a gente é a parte mais burrinha da empresa, mas essa é aquela brincadeira que não é bem uma brincadeira. Olha, eu não diria parte mais burrinha, porque esse trabalho aí que vocês fazem tem que conseguir traduzir o que os outros estão fazendo. Verdade. Né? E tem que ter um talento para isso, viu? Aqui na área de comunicação do Itaú é a mesma coisa. Nós não somos as mentes gestoras ou as mentes produteiras, mas vai entender tudo isso aí para contar essa história para quem não entende. De um jeito bacana, né? Porque senão... de um jeito legal, de um jeito didático, é um desafio grande também. Boa, é verdade. Agora, antes da gente terminar esse papo, Ítalo, o que tem de importante na semana para a gente não deixar aí nossos ouvintes e nossas ouvintes a ver navios, já que a gente sempre fala do cenário da semana por aqui na terça-feira, hein? Boa, vamos lá, Renata. Primeiro, eu só queria falar que eu também gosto de xadrez, pessoal. Opa! Se um dia eu puder ir fazer uma visita, participar de um campeonato... Você está convidadíssimo. Você está convidado. Agora você só tem que me falar qual que é seu nível, porque se for um nível ok, aí você joga comigo e com o Rodrigo. Se você for bom, aí a gente não quer passar vergonha, eu te coloco com os nossos nerds aqui. Eu ia te botar exatamente, terminar a frase que era, se tiver um campeonato, tiver uma vaga de café com leite, deixa a pessoa ganhar, assim, uma medalha de participação, aí eu super topo, galera. Eu sou a que faz o café, pode ser? Eu teria um pouco de receio, porque o Ítalo falou que no bar ele vai falar sobre velocidade de execução de ordem, então é verdade. Eu acho que ele está enganando a gente com esse café com leite do xadrez. Gostei que o pessoal que tá escutando a gente aqui hoje está saindo com uma perspectiva boa de mim aqui. Viu, Ítalo? Estão levantando a moral aqui no podcast. É verdade. Vou até divulgar isso daqui. Vamos lá, pessoal. Falar da agenda da semana. A gente tem uma agenda, Renata, a semana não tão cheia, tá? Comparada às vezes que eu venho aqui, que a gente até brinca aqui, que normalmente quando eu venho o negócio está bem caótico, mas a semana vai ser uma semana um pouco mais tranquila. Acho que de forma geral, vou dividir entre primeiro os mercados globais, depois falar do Brasil. Os mercados internacionais, a gente vai ter, acho que, ponto importante aqui, acompanhar a temporada de balanço dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter Bank of America, que vai divulgar no início da semana, na segunda-feira, Goldman Sachs na terça, Tesla, Alcoa e IBM na quarta. Especialmente os bancos aqui, o pessoal está falando bastante. Depois da divulgação do JP Morgan, que veio com um recorde, tá, de receita com a parte de juros, com a alta de juros que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, tem uma perspectiva forte da divulgação dos balanços dos outros bancos americanos. Além do balanço, a gente vai ter também os principais pontos para acompanharmos na semana no mercado internacional. O principal ponto aqui é a divulgação do livro BEG, do Federal Reserve, tá? Que é o Banco Central, pessoal, dos Estados Unidos, que vai ocorrer na quarta-feira. O livro BEG é o relatório sobre as atuais condições econômicas em cada um dos 12 distritos do Fed, que é importante que exatamente essa visão sobre essas atuais condições econômicas baliza as decisões de política monetária do Fed do ponto de vista de atividade econômica. Então, como eles estão vendo ali, porque lembrando, pessoal, o Federal Reserve, os bancos centrais, de forma geral, estão sempre ali balançando entre conseguir conter o avanço da inflação e, ao mesmo tempo, incentivar a atividade econômica. Então, acompanhar esse indicador de como está exatamente a visão do Federal Reserve sobre a atividade econômica nos Estados Unidos, super importante, que isso pode indicar para a gente pistas sobre as próximas decisões deles. Ainda na quarta, a gente vai ter o índice de preço ao produtor, CPI, na sigla em inglês da zona do euro.
Aqui a gente tem visto muitas discussões de aperto monetário no bloco europeu devido às pressões inflacionárias, então é importante acompanhar esse indicador também na quarta-feira. Na quinta, a gente tem o índice de preço ao produtor da Alemanha e na sexta, o índice de sentimento econômico também da zona do euro. Agora, no mercado local, pessoal, o principal ponto foi a divulgação no início da semana, né, na manhã da segunda-feira, o IBC-BR, tá, de agosto. Ele apontou para um recuo de 1,13% da atividade econômica brasileira em agosto comparado a julho, mas um crescimento de 2,76% em 2022 e 4,86% nos últimos 12 meses. Importante destacar que, pessoal, que o IBC-BR ele é considerado uma prévia do PIB, então não é a divulgação oficial do PIB, mas o mercado acompanha bastante como um forte indicador aqui de como será a divulgação oficial. Também na semana a gente vai ter a divulgação na terça-feira do IGP-10 de outubro, tá? Então, como eu falei, no mercado local a semana um pouquinho mais vazia a agenda, tá? Mas no mercado internacional, alguns pontos a mais. Como eu mencionei, pessoal, livro bege do Fed e o CPI da zona do euro, ambos na quarta-feira como os principais pontos para a gente acompanhar. Muito bem, Ítalo, obrigada. Gente, foi uma alegria ter vocês aqui. Voltem mais vezes. Tragam novidades desse mercado tão tecnológico e qualquer dia eu vou aí para ver o jogo de xadrez de vocês. Eu sirvo café, pode ser? Combinadíssimo. Estamos super, super animados para a visita de vocês. E assim, um prazer enorme. Sempre que vocês precisarem, a gente está por aqui. É isso, pessoal. Obrigado. E para quem está em casa ouvindo a gente, obrigado pela paciência. 40 minutos ouvindo falar de fundos quantitativos. Obrigado por estarem aí ainda. Que isso, vocês facilitam muito a conversa. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Ítalo, até. Até, Renata. Obrigado pelo convite de novo. Pessoal, obrigado aqui pela presença. E vamos marcar esse xadrez sim. Renata, só não vamos fazer um podcast da minha participação, porque aproveitar que eu saí. Eu já estava colocando time alta, não quero abaixar. Eu estava colocando na agenda, Ítalo. Não é para fazer? Vamos fazer uma partida de treino, a gente vê como é que tá. Se eu sair bem, a gente marca um tá podcast bom. aqui. Eu faço só um story pro Instagram. Justo, gosto. Obrigado, pessoal. Bom, gente, obrigada mais uma vez, boa semana e obrigada a todo mundo que acompanhou esse Investidor em Foco dessa terça-feira. Foi um prazer ter vocês aqui na nossa audiência. Quinta-feira tem mais, a gente fala de planejamento financeiro no episódio de quinta e esperamos vocês. Até lá!